Vibe Mundial FM. Vocês sabem que eu vejo muita gente que é religiosa dentro do segmento que gosta e às vezes estuda bastante essa religião, domina as crenças, né, que envolvem aquela religiosidade. A pessoa é dedicada, cultua ali, né, seja deuses, santos, forças da natureza, mas ela cultua aquela parte que tem a ver com o sagrado dentro daquele contexto religioso, mas ainda assim acaba adotando uma postura, por vezes, de falar mal do outro, ou por ser uma pessoa, assim, de repente dedicada intelectualmente, acaba menosprezando ao outro ou achando-se dona da verdade, da razão, criticando o trabalho de outras pessoas. E daí eu comecei a refletir, né? Até que ponto essas pessoas que de repente se dedicam, né, a uma religiosidade ali, com toda a ênfase, força, né, cultivando a fé, mas até que ponto, de fato, elas cultivam a espiritualidade delas, né? Porque, assim, religião é uma coisa, espiritualidade é outra. E o propósito da religião é te levar a uma espiritualidade um pouco mais avançada, mais fortalecida. E o que é essa espiritualidade avançada, fortalecida, cultivada, né? Essa espiritualidade trabalhada? Para mim, a pessoa que é espiritualizada, ela não aponta o dedo para o outro porque ela sabe que quando ela está apontando o dedo para alguém, outros dedos da mesma mão estão sendo apontados para ela, né? Então eu acho que a pessoa que não julga, ela não corre o risco de cair num julgamento no futuro, né? Já a pessoa que julga, que aponta o dedo, certamente algum julgamento vai recair sobre ela. Para mim, a pessoa que é espiritualizada, ela tem muito cuidado com as energias que ela vai emitir, porque ela sabe que isso vai atrair algo para a vida dela. E se ela emitir energias ruins, vibrações negativas, ela vai atrair fatores negativos, né? Para mim, a pessoa que é espiritualizada, além dela ter cuidado com a questão do julgamento, que eu já falei, além dela ter cuidado com a questão das energias que ela vibra, ela é uma pessoa que ela entende de causa e consequência. Ela sabe que as ações dela, né, gerarão reações, consequências na vida dela. Então, para mim, essa pessoa que é espiritualizada, ela está muito mais focada nela do que no outro. Sabe? Quando eu comecei na espiritualidade, lá atrás, já faz, né, muitos anos, mas assim, eu estudava muito essas coisas, era tudo muito novo, né, para mim. Então eu ainda caía naquelas de, isso não está acontecendo na minha vida, deve ser por olho grande, deve ser por inveja, deve ser pelo outro, o olhar do outro, deve ser por trabalho feito, né? Ainda caía nessas. Hoje, eu já, não é que eu menospreze essas coisas, tá? Eu sei que tem trabalhos feitos que atrapalham a vida das pessoas, eu sei que olho grande, inveja é pior do que muito trabalho, né, feito de feitiçaria. Então, na verdade, não é que eu menospreze, mas eu acredito muito mais em mim, na minha capacidade de construir a minha prosperidade ou a minha desgraça, né? Eu acredito que tudo isso pode acontecer na minha vida por causa das minhas escolhas, as minhas vibrações, a minha forma de agir, o meu pensamento. Então, hoje em dia, ao cultivar mais a espiritualidade, eu vejo que assim, a religião ela é um caminho para isso, né? Se a gente pegar a palavra religião, vem de religare, né? E religare quer dizer o quê? Religar-se a algo, ligar-se a alguma coisa. Então, para mim, não existe religião certa ou errada, evangélica, bruxaria, candomblé, umbanda, kardecismo, tudo igual. Tudo igual no sentido de vai levar o seu praticante, o seu adepto, a cultivar a espiritualidade. Mas isso vai depender dele também, como ele vai conduzir isto, né? A gente não pode culpar a religião por, de repente, não nos ajudar no trabalho espiritual. Às vezes ela só não é mais adequada para a gente, aquela religião, e de repente a gente precisa mudar, rever o caminho, né, que a gente escolheu. Mas o que eu quero dizer é que a religião, embora ela tenha o seu modo operandis, ou seja, a sua forma de fazer esse trabalho, o papel dela é o de nos ajudar a cultivar a nossa espiritualidade. E tem pessoas que têm uma excelente espiritualidade sem nunca terem passado por religião ou não estando numa religião nesse momento, né? De repente, elas consideram melhor o caminho da liberdade e medita,
cuida dos bichinhos, cuida da natureza, faz trabalhos solidários, gosta de fazer banho de ervas, cultivar boas energias, fazer mantras, pensamentos, rituais, e aí a pessoa está bem espiritualmente nesse formato, sem precisar ver live de sacerdote de bruxaria, ou de padre, ou de pastor, né? E ok, tá tudo certo. Se estiver dando certo para a pessoa, se estiver bom para ela, ok, né? Não tem problema. Mas o que eu acho uma patifaria, às vezes, são pessoas que são representantes de religião. Ou seja, de algum modo, né, elas são pessoas que elas representam religiosidades. A religião ela tem um papel, né, de ajudar os outros a se espiritualizarem, e daí representam religião que tem esse papel e de algum modo critica o outro, fala do trabalho do outro, ou ali se liga no que o outro está fazendo de errado para falar. E eu não estou dizendo que a gente não tem direito de ter a nossa opinião. A gente tem, né? Eu olho o trabalho de outras pessoas, tem coisas que me agradam, tem coisas que não são o meu perfil, né? E é absolutamente normal, mas a gente não precisa sair ventilando isso para as pessoas à nossa volta, sair espalhando, sair fazendo live mencionando o nome de pessoas, de quem trabalha de um jeito, de quem trabalha de outro, ou falando, essa pessoa não tem credibilidade. Eu acho que a gente já está num período onde as pessoas estão tão rebeldes, tão revoltadas. O que ganha, né, um líder espiritual ao criticar o outro ou falar da forma do outro de cuidar da espiritualidade? É para quê? Para plantar mais discórdia, para plantar mais negatividade, para plantar mais conflito. E a gente está precisando de conflito? A gente está precisando de mais problema, de mais treta, né? Isso vai agregar alguma coisa, né? À nossa vida, às pessoas. As pessoas buscam você porque você é polêmico ou pela mensagem que você traz, de repente, com relação à espiritualidade, sabe? Então, gente, eu acho que essas reflexões a gente tem que ter cada vez mais, né? Então, eu abri o programa de hoje falando um pouco sobre isso, justamente porque eu acho que as pessoas se perdem às vezes, e às vezes elas acabam indo pelo polêmico, né? De repente sentem uma atração por aquilo que causa polêmica, ou por conflito, ou pelo bélico, né? Tá todo mundo muito bélico, muito revoltado, e às vezes essa linguagem, né, acaba atraindo as pessoas. Mas eu acho que a gente tem que rever, eu acho que a gente tem que se policiar, e eu acho que a gente tem que escolher, se eu quero me espiritualizar, eu vou, de repente, consumir material de pessoas que são espiritualizadas. Então, você pega, assim, por exemplo, tem gente do budismo, né? Que você olha e não fala absolutamente nada de ninguém, mas tem gente do budismo que fala. Tem gente da bruxaria que faz um trabalho assim de, eu vou ensinar a pessoa a se alquimizar, a melhorar de vida, a trabalhar a alquimia dela interior. E tem gente da bruxaria que é fuxiqueiro, né? A mesma coisa acontece em Umbanda, em Candomblé. Então, o que eu quero dizer é que não é a religião, é a pessoa. As religiões, elas são maravilhosas e elas têm o papel delas de ajudarem o outro a se espiritualizar. Mas o outro quer se espiritualizar ou não, né? Durante anos, eu falei com as pessoas que vieram estudar bruxaria comigo no templo de Wicca, no Faces da Lua. Quando eu via alguma coisinha de fofoca mínima que fosse, né? Ou quando vinham desabafar para mim sobre o outro, ou que estavam desconfortáveis com o outro dentro do mesmo círculo, dentro de um grupo, né? Durante anos eu falei, mas escuta, você veio aqui para fazer amizade ou você veio aqui para se espiritualizar? Porque quando a gente vai num templo ou qualquer local que a gente frequente, a amizade, ela é consequência. Ela pode rolar de acordo com a afinidade, mas você não foi para lá para fazer amizade. Então, você foi para lá para se espiritualizar. Então, mantenha-se no seu foco. É consumir aquele conhecimento, é consumir aquele material e é utilizar aquilo em benefício próprio. E pronto, acabou. Se você quiser fazer amizade, sei lá, usa as redes sociais. Quando tudo voltar a funcionar, normalmente sai, vai para barzinho, balada. Mas se você foi para a espiritualidade, para um templo, para um espaço, você não foi para fazer amizade. Você foi para você poder se cuidar e para você poder se melhorar como ser humano. E a espiritualidade, ela vai ajudar você
a se melhorar como ser humano, né? E é por aí, acho que a gente tem que buscar a cada dia ser uma pessoa melhor, evitar focar no outro, ser fiel às nossas ações também e ao que nós falamos, porque às vezes é muito fácil falar, eu sou uma pessoa que, eu sou espiritualizado, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você é mesmo, né? E se você é, você precisa falar, porque sempre quando a pessoa afirma muito, eu já desconfio, porque para mim se ela está afirmando é que existe, afirmando excessivamente, é que existe alguma coisa mal resolvida internamente acerca daquilo que ela está falando. Então a pessoa fala, porque eu sou muito honesto, e eu já fico ali com o pisca-alerta ligado, sabe? Porque eu sou muito sincero, eu já desconfio. Então isso quando eu digo de pessoas que ficam repetindo o tempo inteiro, né? Autoafirmações, tá? Bom, então vamos aí escolher o nosso caminho. Nós podemos seguir religião, nós podemos seguir caminhos de espiritualidade independente, né? E nós podemos escolher o que é mais sensato e adequado para a gente. Mas o que a gente precisa é se espiritualizar, porque eu acredito que tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento tem um papel na nossa vida, tem uma função, né? E talvez a função seja de proporcionar às pessoas reflexão de como elas estão lidando com a espiritualidade delas, né? Como elas podem melhorar isso, como elas podem fortalecer essa conexão com o cosmos, com o universo, melhorar a vida, se transformar, mudar conceitos antigos. Então, toda situação difícil, todo grande desafio, ele é uma possibilidade real de mudança para a gente. Para quem, né, entende a mensagem. Agora, quem escolhe reclamar, tem aqueles que escolhem isso, reclamar, se tornarem pessoas piores, darem vazão aí às suas limitações, às suas crenças limitantes, né? Então, eu acho que nós precisamos nos policiar em momentos de desafio com as nossas escolhas, né? E espiritualizar-se é uma escolha sua. Como você vai fazer isso também é uma escolha sua. Então busque, na verdade, pensar, né, sobre os seus atos, os caminhos que você escolhe e os materiais que você consome, seja lives, seja curtidas que você dá. Analisem o que aquele pensamento que o outro está imprimindo ali naquele post, de repente, o que ele está plantando com aquilo. Vale você compartilhar? Vai ser uma coisa que vai proporcionar algo bom para as pessoas que lerem ou vai proporcionar algo ruim, uma energia negativa? E quem se coloca muito como dono da verdade? Esses posts que as pessoas se colocam ali como donos da razão. Existe mesmo alguém que é dono da verdade, dono da razão, ou tudo é questão de ponto de vista, né? Então eu acho que nós temos que tomar cuidado. Cada compartilhada que você dá num material, você está propagando informação. Informação que pode ser positiva ou negativa. E se você estiver propagando informação negativa, a consequência disso, o retorno, também vai recair sobre você, né? Ou é só as nossas ações, né? Aqui no plano físico, falando, prejudicando alguém que de repente tem retorno? Não, né? Tudo que a gente planta, de algum modo a gente colhe. É que nem as pessoas falarem assim, o pecado do derramamento de sangue, né, se restringe a atos de violência e de agressão contra alguém? Não, né? Não, o derramamento de sangue não é só isso. Não é você machucar alguém, ferir alguém fisicamente, né? E com palavras, mas você deixar uma pessoa nervosa, com aquela face, o rosto todo vermelho, né? De estar passando nervoso, se sentindo exposta, se sentindo humilhada, né? Exposta ao outro. Isto também é derramamento de sangue, tá? Vibe Mundial 95,7